Vamos fazer o seguinte, vamos pro quadro agora, entrevista coletiva. E hoje no quadro Entrevista Coletiva, já está aqui do meu lado, vamos conversar com o meia Guilherme Teixeira. Ele que atualmente joga no Atlético Catarinense, time de São José, que esse ano faz sua estreia, né, na primeira divisão do estadual. O meia que foi revelado pelo Internacional, passou pelo Figueira, onde jogou 4 anos, esteve no Sampaio Correia, no Cianorte e também no Passo Fundo. Boa tarde, Guilherme. Legal te receber aqui no programa. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar falando com vocês. Guilherme, você já sabe como funciona uma entrevista coletiva. Cada comentarista vai te fazer uma pergunta, a gente vai fazer um giro com todo mundo e, se der tempo, fizemos uma segunda rodada. Já que está na tela, eu começo lá então em Itajaí com Marcelo Nunes. Legal, minha pergunta para o Guilherme, seja bem-vindo ao Clube da Bola. Boa tarde, Guilherme. Como é que está esse Atlético Catarinense, a preparação para o Campeonato Catarinense que está aí para começar? E claro, imagino que vocês, vindo da segunda divisão, da Série B do estadual, querem jogar uma primeira divisão inesquecível, né? Fazer uma campanha que realmente encha de orgulho aí o torcedor do Catarinense e também para vocês, né? Profissionalmente, né? Seria muito legal uma campanha estável e quem sabe sonhando com voos maiores aí nesse campeonato, hein, Guilherme? Boa tarde. Então, o Atlético Catarinense é a primeira vez que está na primeira divisão da Catarinense e a gente vem para fazer um belo trabalho, mostrar a força do Atlético, que por mais que é um clube novo de 2 anos, a gente acredita no projeto, tem tudo para fazer bonito, claro, com o pezinho no chão, bastante humildade, trabalhando firme. Acho que tem tudo para a gente representar bem a cidade de São José. Legal. E Ansel, sua pergunta para o Guilherme Teixeira. Boa tarde, Guilherme. Bem-vindo ao Clube da Bola. A gente acompanhou bastante aqui no Figueirense, cara, durante esses 4 anos. Queria saber contigo como é que foi esse primeiro contato do Atlético Catarinense contigo e o que tu traz de bagagem dessas novas experiências que tu teve fora aqui do futebol de Santa Catarina. Boa tarde. Eu fiquei 4 anos no Figueirense, né? Então eu já tenho uma certa bagagem boa do estádio catarinense e do futebol aqui, conheço bem. Então sei como o nível é muito alto, a qualidade é muito boa e, claro, tem grandes clubes, grandes equipes que são do cenário brasileiro, nacional. Então a gente tem que manter o pezinho no chão e trabalhar bem, porque o nível e a exigência é muito alto. O Catarinense é um dos maiores estaduais do Brasil, então a gente não pode achar que só porque a gente é o Atlético Catarinense seu saco de pancada. Então a gente tem que trabalhar forte e surpreender. Legal. Quem vai fazer uma pergunta para você agora é Guilherme, nosso convidado. O Milton Nienov está aqui. Traz a experiência internacional do futebol lá da África. Sua pergunta, Milton. Boa tarde, Guilherme. Tudo bem? Boa tarde. Certo. Gostaria de saber 2 objetivos principais do Atlético nessa temporada. Se é que isso foi tratado internamente. Foi tratado sim. Os objetivos primeiro, classificar entre os 2 para pegar a vaga para a Série D e, por que não, alcançar voos maiores, né? Então, a gente nunca pode sonhar pequeno, eu acho que a gente tem tudo para sonhar grande. Claro, buscar a vaga primeiro para a Série D para o clube, que vai ser muito importante. E por que não chegar na semifinal, por que não chegar numa final? Acho que o Camboriú, ano passado, deixou isso muito claro, que catarinense, o futebol hoje decidindo as 4 linhas, a camisa não pesa mais tanto, mas, claro, tem que ter muito trabalho, muita seriedade para acontecer essas coisas. Então, acho que a gente acredita que, por que não? Por que não Atlético? Então, tem tudo para a gente fazer um belo catarinense. E se der tudo certo, a gente poder chegar na final e ser campeão. Legal, Guilherme lembrou muito bem, né? O tempo passa rápido, o futebol passa voando. Ano passado, a final do Catarinense foi entre Camboriú e Brusque, com vitória do Bruscão. Pergunta agora de Chapecó, Sérgio Badar. Boa tarde para o Guilherme, seja bem-vindo ao programa. A pergunta que eu faço é o seguinte: o Atlético Catarinense teve uma grande visibilidade a partir da parceria com o Romário, né? Além de visibilidade pelo acesso para a primeira divisão aqui em Santa Catarina, teve essa aproximação com o Romário, inclusive com o Romarinho, estando no elenco. Qual é a relação de vocês com o Baixinho? Ele está próximo de vocês, ele frequenta o clube, já esteve conversando com vocês? Qual é, digamos assim, a participação do Romário
na gestão do Atlético Catarinense? Boa tarde. Então, a participação do Romário é constantemente, sempre estar no clube, sempre estar no campo, sempre estar com nós, sempre conversando, sempre observando os treinos e sempre que pode, sempre estar nos auxiliando, porque ele é o Romário, é um nível mundial, do nacional, então ele tem muita bagagem, sabe, entende muito do assunto, querendo ou não, das quatro linhas. Então, ele está sempre presente e quando ele pode, ele sempre está conversando com o outro para auxiliar da melhor forma possível o crescimento e para a melhor ajuda do Atlético, né? Legal, vamos para uma segunda rodada, então voltamos para Itajaí com Marcelo Nunes. A pergunta agora é sobre a questão da estrutura que o Atlético Catarinense tem hoje, Guilherme. Você já passou pelo Figueira, passou por outros clubes também, fez a sua base lá no Internacional, que é um time exemplo para o Brasil aí quando é a formação, inclusive, de atletas. Qual que é a estrutura que vocês têm para trabalhar hoje aí no Atlético Catarinense, né? O futebol cada vez mais competitivo, mais equilibrado, mais técnico também. Fala um pouquinho para a gente como é que tem sido essa preparação, essa parte da estrutura que vocês têm aí, hein? Então, o nosso treinamento está sendo no Campo do Arroz, na Palhoça, e a estrutura é muito boa. Tem tudo que um atleta profissional precisa para desenvolver seu trabalho da melhor forma possível. E nós atletas, a gente só cabe a nós se dedicar ao máximo, porque o clube nos fornece as melhores coisas que tem no mercado. Então, não tem nada a reclamar. Legal. E Ansel, de Florianópolis, mais uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, o elenco do Atlético Catarinense tem muitos jogadores experientes, com rodagem por vários times grandes do Brasil. O quanto isso influencia e ajuda vocês, já que vocês acabam sendo um time ainda em formação, na questão de entrosamento e se conhecer melhor dentro de campo? Sempre é bom, né? Um clube, o elenco ser mesclado de jogadores experientes, jogadores novos, jogadores jovens que já têm alguma bagagem. Então, porque um auxilia o outro, né? Acho que tanto os mais experientes quanto os mais novos sempre tem coisa para aprender, sempre tem coisa para evoluir. E todos os clubes que eu passei, acho que isso foi o diferencial nos clubes que eu fui campeão, nos elencos que eu fui campeão. Então, porque às vezes só faz de gente experiência, só que o campeonato é muito competitivo, as viagens são longas e os dias de folga são curtos, então acho que tem que ter essa mescla. Então é muito importante e o único que tem a ganhar é o Atlético, é o professor Arilson, que está aí para escolher os melhores. Legal, mais uma pergunta aqui do estúdio, Milton Ninoff. Você citou que o Atlético dá todas as condições, está dando todas as condições para vocês. A que nível você acha, a sua opinião, no caso, a sua opinião, no geral, a que nível você acha que o Atlético se encontra para a primeira partida contra o Figueirense? Técnico, tático, físico? O nível se encontra muito bom, porque, te falando, sendo bem sincero, eu já rodei boa parte do Brasil aí, e as estruturas que o Atlético Catarinense tem clubes da Série B que não tem. Então, o elenco, o grupo se encontra da melhor forma possível e tem tudo para fazer uma boa estreia, um baita trabalho, um baita jogo para, se Deus quiser, sair com a vitória de lá. Legal, mais uma pergunta lá de Chapecó com Sérgio Badar. A minha pergunta é em relação ao trabalho do técnico Arilson, que foi um grande jogador, um jogador vencedor e que ainda busca consolidar o seu trabalho como técnico de futebol e vai ter a oportunidade agora numa primeira divisão de Santa Catarina, que queira ou não, tem boa visibilidade também. Qual é a filosofia de trabalho do Arilson? Dá para botar fé no professor aí, ô Guilherme? Com certeza, né? O Arilson como jogador dispensa comentários, então, e elogios.